Fala pessoal do canal Saúde em Movimento, estou aqui mais uma vez com vocês para falar de temas muito interessantes. Hoje estou até com a camiseta de seleção da seleção argentina, camiseta do Riquelme utilizada na Copa de 2006, o segundo uniforme belíssimo na Copa da Alemanha, tantos anos atrás, um dos meus maiores ídolos no futebol e no esporte, o que me fez como exemplo seguir na carreira esportiva, agora na área acadêmica, na fisioterapia. Então me chamou muito a atenção sempre o esporte. Hoje eu vou falar para vocês a respeito, justamente, não é por acaso que eu estou com a camisa da seleção argentina e de futebol, que eu vou abordar um tema importantíssimo, que é lesões no esporte, principalmente no futebol. Futebol é o esporte mais popular do Brasil e do mundo, então ele é muito falado, muito debatido, muito discutido em todas as esferas, seja na esfera mais intelectual, na esfera acadêmica ou na mesa de um bar, num boteco. O futebol é realmente difundido da classe A até a classe Z. Então, gostaria de falar com vocês a respeito das lesões que ocorrem no futebol e do porquê essas lesões ocorrem. Quais fatores mudaram no futebol? O que pode ter contribuído para um aumento de lesões ou cada vez mais um trabalho multidisciplinar e mais completo tem sido realizado no futebol brasileiro e no futebol mundial? Então, o primeiro fator, com o padrão FIFA, os campos foram reduzidos em comparação com os campos de décadas passadas. Principalmente eu vou abordar aqui um tema mais do futebol brasileiro. Então, com os campos padrões FIFA, a gente tem menos área de jogo, a gente tem uma dimensão menor de espaço para jogar futebol hoje. Obviamente, com uma dimensão menor de espaço, sobra menos espaço para o jogador ficar com a bola, pensar, articular o jogo e ter mais tempo de uma tomada de decisão. Hoje, o futebol é muito dinâmico e muito rápido. O atleta pega a bola e já toca, por ele ter esse espaço reduzido e essa marcação mais próxima a ele. Outro fator é que hoje os atletas eles correm muito mais do que se corriam há 20 anos atrás. Atletas lá atrás, na década de 90, 80, corriam de 6 a 8 km por jogo. Hoje em dia um atleta corre de 12 a 14, dependendo da função e da posição. Então isso é um fator importantíssimo que aumentou a demanda de quilometragem do atleta, e isso faz total sentido na mudança nos caracteres físicos que hoje é necessário para ser um bom atleta. Não adianta você só ter um repertório absurdo na capacidade de habilidade e não ter uma demanda física à altura da sua demanda, e não ter uma demanda física à altura da sua capacidade técnica. Então, o futebol hoje precisa que o jogador seja um atleta, que ele não tenha só as habilidades e a destreza com a bola, que ele tenha essa habilidade física de compor o espaço, realizar sprints, frenagens de alta velocidade, saltos cada vez mais altos, disputas divididas, encontrões. Tudo isso é necessário que o jogador tenha uma ótima capacidade física para realizar frenagens, para realizar sprints em alta velocidade, deslocamentos, e tudo isso é extremamente importante para a gente entender em qual contexto o futebol foi inserido, tá? Isso não só para o futebol brasileiro, isso a gente pode abrir para uma discussão do futebol mundial. Outro fator é que, por toda essa demanda física, os atletas, principalmente em jogos mais importantes, estão entrando mais agressivamente. Vamos colocar aspas nisso. O que seria esse jogo agressivo? Seriam ações de alta velocidade mais frequentes, com altas frenagens, ou seja, o atleta tem que dar um sprint muito rápido e frear todo aquele movimento, aquela velocidade, aquela carga que foi gerada, e a partir disso não ter lesões e conseguir frear de maneira segura, conseguir realizar movimentos torsionais, rotacionais, tudo isso de uma maneira eficaz. Então o futebol ele está cada vez mais complexo nesse sentido. Os atletas eles estão tendo que dar sprints e frenagens e mudanças de direções muito mais frequentes do que era no passado. Todos esses fatores
atrelados principalmente no futebol brasileiro, um calendário que demanda do atleta uma alta carga de jogos, vai fazer com que esse atleta tenha um favorecimento a desenvolver fadiga muscular. E essa fadiga física vai colocar esse atleta e vai ser um preditor de lesão. Seja ela qual for a lesão, pode ser uma lesão muscular de grau 1, uma lesão mais tranquila, ou uma lesão de ligamento cruzado anterior, que é uma lesão já com intervenções muito mais prejudiciais à saúde do atleta e à competição e o clube, tá? Então tudo isso influencia muito em como caminhou o futebol. Hoje não é mais a realidade de um tempo da década de 70, quando se tinha o Gerson, que dominava a bola no meio campo, olhava todas as movimentações com bastante espaço. Hoje em dia não tem mais esse tipo de atleta. É necessário o fisioterapeuta e os profissionais de saúde que atuam no mercado do futebol ter essa noção de qual posição esse atleta está inserido, o que ele faz no jogo, quais são as atribuições que o técnico pede para esse atleta, e aí a gente partir para um caráter individualizado do tratamento. Outro fator que eu creio ser extremamente prejudicial aos atletas do futebol é cada posição. Por exemplo, um zagueiro e um atacante fazer o mesmo trabalho. Eles fazem demandas diferentes no jogo, eles fazem movimentos diferentes. Então, tem que ser separado os atletas. Obviamente que às vezes não é o ambiente melhor dos mundos para se trabalhar, pois às vezes faltam profissionais ali, faltam fisioterapeutas e educadores físicos e personal para compor esse elenco do departamento médico como um todo para fazer essa divisão, mas é extremamente necessário que se faça trabalho individualizados a partir do posicionamento do elenco. Não adianta um goleiro fazer a mesma coisa que está sendo feita com o atacante, o mesmo exercício. Eu digo isso no caráter de treinamento, não no caráter de fundamento. Obviamente, no caráter de fundamento, isso é treinado de maneiras distintas. Porém, quando se coloca um preparo físico e uma fisioterapia parecida para dois atletas de diferentes posições, isso é extremamente equivocado. É necessário que seja feito um trabalho individualizado, que se pense na posição, o que é necessário para esse atleta realizar. Ele precisa realizar saltos, sprints, giros. Beleza, então vamos trabalhar de acordo com a demanda que é necessária na realidade do jogo. Então, você que é fisioterapeuta esportivo ou que pretende trabalhar na área do esporte, sempre pense o que é necessário esse atleta realizar no jogo. Vamos trabalhar, vamos fazer uma reabilitação pensando no esporte, pensando na atividade que ele faz, pensando na carga de treino, na capacidade, na relação entre capacidade e demanda. Então, sempre que você for avaliar um atleta, leve esses pontos em consideração. Não podemos exacerbar na carga de treino, mas também não podemos subestimar esse atleta e realizar menos exercícios do que o necessário para que ele faça o máximo de atividades próximas ao que ele vai fazer no esporte, no jogo, e que a gente consiga simular isso da maneira mais fidedigna para que ele esteja realmente preparado para aquela tarefa esportiva e que não tenha uma recidiva de lesão, o que infelizmente no futebol brasileiro é muito comum. E vejo como um dos principais problemas o calendário do futebol brasileiro. O calendário do futebol brasileiro é extremamente prejudicial à saúde dos atletas, à qualidade do jogo e inclusive ao trabalho dos profissionais da saúde. Então, deve ser feito, deve ser discutido, deve ser mostrado para as confederações, federações, todas as instituições que comandam o esporte brasileiro, os índices de lesões, até casos de atletas que desenvolvem artrose precoce por excesso de fadiga, por lesões graves muito cedo. Então tudo isso, desde a base até o profissional, deve ser repensado. Um dos principais problemas do futebol brasileiro, em termos de qualidade, em termos de saúde dos atletas, é o calendário excessivo desde lá de trás. Muitas vezes os atletas, quando estão em processo de desenvolvimento motor e desenvolvimento de ganhos de habilidades,
eles são submetidos a alta carga de treinamento, a alta carga de jogos, e isso prejudica um tecido imaturo de um jovem adolescente em processo de crescimento, ainda com cartilagens de epífise de crescimento e todos esses fatores extremamente importantes a serem considerados numa prescrição de exercícios e atividades, sejam elas quais forem. Então, o futebol brasileiro, para ele ser realmente solucionado, há que se pensar de uma maneira muito mais complexa e ampla. E outro fator extremamente importante que eu devo abordar aqui com vocês é que o esporte é saudável. Eu vejo muita gente que trabalha no futebol, que trabalha em outras áreas esportivas, em outros esportes, e falam que o esporte não é saudável, que o esporte destrói a pessoa. E tenho com certeza na minha mente, na mente de vários outros colegas, que o esporte é sim saudável, o esporte deve ser estimulado, o esporte é um fator de inclusão social, de ascensão econômica, ascensão cultural. Então a gente deve sim estimular toda a população brasileira, todos os nossos jovens a praticarem esporte. E obviamente devemos nós, profissionais da saúde, repensar as cargas de treinos, repensar o calendário de jogos desses jovens brasileiros e da população mundial como um todo, para que a gente não tenha um atleta profissional com 25 anos ou 20 anos, 30 anos, já com um quadro de degeneração articular, artroses e quadros irreversíveis. É isso que a gente quer evitar, e é aqui o meu legado, é aqui o meu propósito de estar sempre compartilhando com vocês uma visão diferente. Esporte é sim saúde, esporte deve ser estimulado, a gente tem que repensar nas variáveis que podem estar prejudicando nossos atletas e a qualidade do esporte brasileiro como um todo. Então, vamos questionar, vamos conversar e até a próxima, pessoal.